face do abismo. Terra, um nome grande, descendente, que mais? Gênesis 12, 1 e 3. Quem lembra? Oi? A bênção. Essa bênção que é prometida, fala de quê? Oi? Não. Oi? Todos os povos da terra serão. Lembra que a gente está falando que qual é a ideia básica principal que a gente deve nunca tirar da nossa mente quando falamos de missão no Antigo Testamento? É que Deus tinha um propósito de abençoar ou salvar todas as nações da terra. Quando eu digo todas as nações da terra, eu não digo todos os indivíduos, tá? Mas Deus não quer fazer distinção entre, eu só quero salvar Israel, mas eu não gosto dos outros povos não. Deus queria, pela sua graça, salvar Israel, para que Israel fosse aquele canal pelo qual as pessoas poderiam crer na semente que foi prometida a Israel. Então, a eleição de Israel não era uma eleição simplesmente de privilégio, era uma eleição de ser um canal onde as pessoas poderiam crer no Messias que foi prometido por meio da descendência que vinha lá do povo israelita. Ficou complicado entender? A bênção aí é a bênção. Lembre que o texto está falando o seguinte: você terá uma descendência. Em seguida ele fala do quê? Todos os povos da terra serão abençoados. Por que todos os povos da terra serão abençoados? Porque à medida que eles creem nesse descendente que viria, quem é esse descendente que a gente só vai descobrir no Novo Testamento? Que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eles creem no descendente de Abraão que viria, eles não saberiam quem é, mas eles sabiam que esse descendente é que seria o meio pelo qual todas as nações seriam abençoadas com salvação. Lembre-se que isso está explicitamente ensinado em Gálatas no capítulo de número 3. Lá está claro que a bênção é uma bênção de quê? Crer em Cristo por meio da fé. A bênção aí não é uma bênção, lembra lá? E essa é a segunda ideia importante da gente. A ideia de missão no Antigo Testamento não é uma ideia de que nós devemos fazer coisas boas para Deus. Então, tudo que for coisa boa para Deus, é a gente que está cumprindo a nossa missão. Lembra lá que eu falei sobre isso, sobre a missão no sentido amplo e a missão no sentido restrito. A missão no sentido restrito, e se detendo, parece que aos textos da palavra de Deus, fala a respeito de salvação, não de melhorar esse mundo, não de uma salvação no sentido de consertar as coisas que estão erradas nesse mundo, não. Isso daí a gente tem que fazer, mas entra em outra categoria que nada tem a ver, em princípio, com a bênção prometida por crer naquele que viria de Abraão para abençoar todas as nações da terra. Isso, o apóstolo Paulo, ao ler, diz: sabe o que é? É você melhorar a sua vida no trabalho, é você ser honesto. É isso que o apóstolo Paulo diz? É a salvação por meio da fé, do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas por crer no Messias. Então não é um sentido amplo, que as pessoas normalmente veem assim. Qual é a missão de Deus no mundo? Rapaz, Deus tem muita coisa para fazer no mundo. Deus quer salvar as pessoas, Deus quer melhorar esse mundo corrupto, num mundo que seja mais justo e honesto, não é isso? Deus quer fazer com que o meio ambiente seja um meio ambiente saudável para os seres humanos, e um meio ambiente aonde de fato possa expressar de alguma maneira aquilo que originalmente foi. Deus não quer que a gente saia destruindo o meio ambiente. Deus quer que o meio ambiente também possa florescer.
apesar de Deus querer todas essas coisas, a gente não pode dizer que tudo que Deus quer, a missão de Deus é a nossa missão. Porque, por exemplo, Deus, Ele tem uma missão, a partir do próprio Senhor Jesus Cristo, de morrer pelos pecados das pessoas que farão parte do seu povo. A gente pode fazer isso? Deus tem essa missão, a gente pode? Então nem tudo que é missão de Deus é a nossa missão. Então, para que a gente entenda qual a nossa missão, a gente a gente não deve perguntar, o que é que Deus tem para fazer? Aí eu tenho uma resposta para o que é a minha missão. Não, a gente deve perguntar, o que é que Deus diz que é para eu fazer como minha missão, como parte do povo de Deus principal? Melhorar o mundo faz parte de amar o próximo, faz parte de amar aquele seu vizinho, mas isso não tem nada a ver com a categoria de missão, daquilo que é a bênção abraâmica, que vai redundar no propósito principal da lei de Moisés. Qual é o propósito principal da lei de Moisés? Revelar o pecado humano e mostrar como Deus, apesar do povo ser pecador, consegue ainda habitar com aquele povo, fazendo o quê? Expiação por meio dos animais, que prefiguravam o quê? O sacrifício que ainda estava por vir. Pare e pense agora na conexão. A bênção abraâmica fala de quem? Da bênção para todas as famílias da terra de salvação. Fala de um descendente. A lei de Moisés fala de quê? Da incapacidade humana de cumpri-la. Mas como Deus ainda continua habitando com esse povo pecador? Por causa de um cordeiro ou de animais que eram sacrificados, prefigurando alguém que viria posteriormente. Então, há um tipo de conexão. E por fim, nós vimos que Deus prometeu uma bênção eterna a Davi. Lembra lá que ele repete muitas das coisas que ele repetiu ao próprio Abraão? Você vai ter uma dinastia, uma casa para sempre. Deus não tinha prometido a Abraão uma descendência que iria vir? Então ele agora está dizendo, você vai ter uma descendência. E ele promete no Salmo de número 2, ao rei ungido, ele diz, pede-me e te darei as nações por herança. Então perceba que esse tema, esses dois temas principais, de um descendente que estava por vir, e de pessoas que seriam abençoadas com salvação por meio desse descendente, é algo que percorre toda a palavra de Deus. Tendo relembrado esses aspectos, a gente viu outros, evidentemente, mas tendo sintetizado tudo aquilo que a gente estudou, agora a gente vai propriamente ver se a Bíblia menciona casos de pessoas que não faziam parte do povo de Israel e que foram ou não abençoadas com salvação. Porque uma coisa eu vou dizer para você, o Antigo Testamento não é exclusivista no sentido de dizer que só o povo de Israel é quem presta e que Deus não quer conversa com ninguém. Uma coisa é eu dizer isso, outra coisa é eu demonstrar isso com alguns casos específicos. Será que a Bíblia de fato reconhece salvação fora do povo israelita? Será que a Bíblia pressupõe algum tipo de possibilidade que povos não israelitas possam alcançar a bênção abraâmica da salvação? Então, basicamente é isso que a gente vai ver hoje. Se outras nações, ou em específico, pessoas de outras nações, podem ou não ser abençoadas por meio dessa bênção prometida a Abraão. Deixa eu só passar aqui, viu? Certo, chegamos então ao nosso ponto do tópico abordado. Qual é a pergunta-chave de hoje? Será que outras pessoas que não são israelitas poderiam alcançar a salvação? Ou a salvação no Antigo Testamento era só para o povo de Israel? Nós
defendemos de modo teológico, sem mostrar casos específicos, que não. De fato, todas as famílias da terra poderiam ser alcançadas com a bênção da salvação devido à promessa abraâmica. Então vamos ver alguns casos aqui específicos. Em primeiro lugar, a legislação mosaica para o estrangeiro residente. Abram a Bíblia de vocês em Êxodo, capítulo número 22, verso 21, e outro abre em Êxodo, capítulo de número 12, verso 48. Quem encontrou pode ler, viu? Terminou aí, né? Certo. Então veja, o que o texto está pressupondo aí é o seguinte: há pessoas estrangeiras residentes, ou seja, pessoas que não são nativas de Israel, que irão morar no meio do povo de Israel. E o que é que Deus diz a esse povo? Como é que os israelitas devem tratar esse povo? Não oprimido. Mas o que era para fazer se esse povo não alcança a bênção abraâmica, não é parte do povo de Deus? Esse povo deveria ser excluído, não é? Rapaz, se você está habitando no meio do povo de Deus e você não é povo de Deus, você tem que ser excluído. Mas aí há uma pressuposição: eles não devem ser excluídos e tratados bem. Sabe por quê? Porque eles são parte do povo de Deus. São estrangeiros, mas moram com vocês. São de etnias diferentes, ou seja, de raças diferentes, de nações diferentes, mas fazem parte do povo de Deus. Êxodo capítulo de número 12, verso 48, ainda fica mais claro. Ou seja, se um estrangeiro quisesse participar da Páscoa, ou seja, uma celebração de uma instituição dada pelo próprio Deus para o seu povo. Se um estrangeiro, uma pessoa não israelita, quisesse participar, o que é que Deus recomenda? Ele pode participar, desde que ele seja circuncidado, porque aí ele será tratado como qualquer um de vocês, como parte do meu povo. Então Deus não é etnocêntrico. O que é etnocêntrico? Etnia tem a ver com raça, nação. Etnocêntrico tem a ver com centro. Ele não é centrado numa única nação. Ele não é um Deus, vamos dizer assim, racista. Ele não é um Deus nacionalista. Ele só tem Israel e não gosta mais de nenhuma. Sim, mas não é isso que eu disse desde o início? O povo de Deus no Antigo Testamento, em específico Israel, ele tem o privilégio de ter aquele de quem descenderia o que seria bênção para as nações. Então veja, aí não é o privilégio de ter a salvação somente para si. É isso? O privilégio é de ter aquele quem descenderia. Da onde? Dos estrangeiros? Do povo israelita. O privilégio é esse. É que deles vem o Messias. Mas não é um privilégio no sentido de vocês alcançam a salvação, é meu povo. Aqueles dali não são meu povo, eu não quero. Ah, mas se eles quiserem, eles não vão querer, porque eu não quero eles. O texto está dizendo, olha, se um vier, ele participa. E aí eu acho que eu falei um pouco sobre isso para vocês. A missão no Antigo Testamento não é como no Novo Testamento. Vai por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. No Antigo Testamento, a missão é o que é chamado missão centrípeta. O que é isso? A missão centrípeta é como um imã. O imã faz o quê com os objetos que estão à sua volta? Atrai. A nação de Israel deveria ser como um imã. A partir do momento que eles guardassem a lei de Deus, a partir do momento que a mensagem de Deus de salvação, de tirar do Egito, fosse de alguma maneira alcançado para outras pessoas, as pessoas iriam ouvir, ia ser atraída para o povo de Israel, ia ser atraída para fazer parte da comunidade daquele povo.
Então, no Antigo Testamento, a missão se dava em atrair o povo para Israel. No Novo Testamento, a missão é dada o povo sair nas nações. Não tem uma nação específica no Novo Testamento que sirva de atração. No Novo Testamento, todas as nações agora são alcançadas e tendo a incumbência de espalhar essa mensagem a todos os outros. Então, qual é a diferença da missão nesse sentido no Antigo e no Novo Testamento? Que no Antigo as pessoas deveriam ser atraídas. A salvação no Antigo e no Novo é para todas as nações? Sim. Mas o modo como essa salvação chega, ela é diferente. No Antigo Testamento, o modo como essa salvação chegava era o povo sendo atraído para o povo de Israel. No Novo Testamento, é o povo levando essa mensagem a todas as nações. Missão centrípeta, um imã, e a missão centrífuga. Sabe quando a centrífuga fica rodando e espalhando, pronto? Esse é o sentido de missão no Novo Testamento. É uma missão de espalhar essa mensagem a todas as famílias da terra. O Antigo Testamento é preparatório para o ápice do que Deus queria fazer no Novo Testamento. A revelação é o quê? Progressiva. Ela vai devagarzinho revelando o propósito maior que Deus queria. Deus iniciou com Israel para que depois se espalhasse essa missão dada a Israel para todas as famílias da terra. Não só mais ficando esperando que as pessoas venham, mas todas as pessoas espalhando essa mensagem. Está dando para entender até aqui? Em 1 Reis, capítulo número 8, verso 41 ao 43, diz assim, isso é a oração de Salomão lá naquele contexto da construção do templo. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Perceba aí que a oração de Salomão contém muitas coisas, mas perceba aí que o que a gente quer tratar aqui dentro do nosso contexto, o que é importante nessa oração, é que ele diz, se o povo realmente acreditar que tu estás habitando aqui nesse templo, ouve a oração dessas pessoas estrangeiras. Veja, a salvação não é só para o povo de Israel. Deus deveria responder, pelo menos, deveria não, né? Era o desejo de Salomão que Deus respondesse essas orações. A salvação no Antigo Testamento é só para o povo de Israel? A gente começa a ver a partir desses textos que não tem nada a ver. A leitura que a gente faz no Antigo Testamento, a gente não consegue perceber a teologia ampla do Antigo Testamento em dizer que Deus tinha um propósito desde a sua origem de salvar todas as famílias da terra. Tudo bem, eu estou falando ainda de um modo mais amplo, mas vamos falar de indivíduos específicos que não eram israelitas e que foram alcançados pela salvação. O primeiro desses exemplos é Melquisedeque. Veja, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 14, verso 18 ao verso 20. O texto está aí projetado para facilitar na nossa leitura. O texto diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Melquisedeque era da linhagem de Abraão. Melquisedeque era israelita. Primeiro que nem o termo israelita aqui era utilizado,
porque isso só vem ser utilizado depois com Jacó, não é isso? Que Jacó passa a ser Israel, e dali começou o povo a ser chamado, posteriormente, dos israelitas. Então, Melquisedeque não é parte da descendência abraâmica. Ele não é família de Abraão. Diz o texto que ele é rei de Salém. Mas vamos parar um pouco aqui para entender o contexto que está inserido esse texto. Porque quando a gente para entender um pouco do que está acontecendo em Gênesis, aí que nos surpreende mais ainda. O contexto aqui de Gênesis capítulo de número 14 é que 5 reis, ou melhor, 4 reis, saem para lutar contra 5 reis. Tem um nome do rei aí, eu acho que se vocês encontraram aí, Queleodalmer, oi? Pronto. Esse rei, ele se levanta para lutar contra outros 4 reis. Mas o que isso tem a ver com Abraão? É que quando esse rei se levanta para lutar contra outros 5 reis, os outros 5 reis contra quem ele está lutando, um dos territórios desse rei, quem mora lá, sabe quem é? Ló. De modo que quando há guerra, o próprio Ló é afetado. E quem é Ló? Sobrinho de Abraão. Então, vamos botar na nossa linguagem mais vulgar, o pau está comendo no centro. O povo que é associado a Ló, onde Ló mora, lembra de Ló? O que é que tinha acontecido antes? Abraão diz: Ló, escolhe a terra que você quer. Ló, olha, shopping center Rio Mar, na beira-mar, olha, Marco Zero, quero esse aqui. Abraão olhou assim, tá bom, a roda de fogo mesmo. Abraão olhou pelos olhos do quê? Da fé. Diz o texto que Abraão estava olhando, não porque a terra não é muito boa, a terra não é, e Ló só olhando o que está aparente aos seus próprios olhos, sendo carnal, fez a escolha. O que é que está acontecendo agora? Está sofrendo as consequências de olhar, simplesmente andar simplesmente por vista, e não como Abraão por fé. Tá bom, pode escolher aí, tem Palmeiras, tem não sei o que, pode, vai, não tem problema não. Eu creio na promessa que Deus vai me dar uma terra que manda leite e mel. Então pode ir, não tem problema para mim não. E o que é que acontece com isso? Aí vem esse contexto dessa guerra. Ló é levado, perde as coisas. Abraão tem notícia, o que é que Abraão faz? Te vira. Foi você que escolheu o que você quis, então se vire. Abraão levanta 318 homens, que se tornou até simbólico para algumas pregações aí. Os 318. Uma turma treinada em briga de rua. Não pense que a turma lutava em MMA, tinha artes marciais, tinha 12, tinha, sei lá, Glock, tinha bazuca. Não, a turma era treinada e pega pedaço de pau, dá-lhe paulada nos outros. A briga era desse jeito naquela época. Não lembro que tinha armas desenvolvidas não, era pedaço de pau, joga uma armazinha, quem sabe uma espadazinha mal feita, mas o negócio era ali, pegou pedaço de pau, pedra e vai para cima. Então, esses 318 levantados por Abraão, vai contra aqueles 4 reis. Vocês ficam, rapaz, é bom a gente entender o seguinte: quando está falando aqui de 4 reis, geralmente no Antigo Oriente Próximo, naquela época, os reis eram reis de comunidades pequenas, de 5 a 10 mil a 15 mil habitantes. Não pensa que quando a gente vê reis, a gente pensa o quê? Deve ter milhares de pessoas, 100 mil, 300 mil, 400 mil. Não. Normalmente, os reis eram reis de comunidades pequenas. Donald Carson, em um dos seus livros que ele fala sobre pregação em Melquisedeque, ele diz que esses reis não eram para ser tratados como a gente vê normalmente o nosso rei. O que é um rei hoje? É um rei de uma nação. Por exemplo, a rainha Elizabeth é a rainha do Reino Unido. Esses reis eram mais uma espécie de prefeito. Eles governavam uma cidadezinha pequena. Então, dentro desse contexto aí, a ideia é mais de um rei que governa pequenas pessoas.
Mas querendo ou não, eram 5 reis, ou melhor, 4 reis, contra quem Abraão estava saindo para batalhar. O irmão levantou a mão ali, queria falar alguma coisa? Sim. Aí então, perceba o seguinte, dentro desse contexto, acontece que Abraão, ele vai andando e mais ou menos ele percorre 200 quilômetros atrás desses reis. Ele vai batalhar, dá os 80 quilômetros, o pessoal corre, né? Vê que não está aguentando a batalha contra os... Abraão vai atrás. Moral da história, percorreu uns 200 quilômetros. Daqui para Caruaru, um pouco mais. Abraão está voltando, com os despojos, vitorioso. Quando menos espera, ele se depara com um rei. Mas primeiramente ele não se depara com esse rei. Veja aí no versículo de número 17, com um rei ele se depara ao voltar. Qual é o rei? De que cidade? Verso 17. Capítulo 14, verso 17. O rei de Sodoma saiu ao encontro. Aí no verso 18 diz que Melquisedeque também saiu ao encontro. O que é esse Melquisedeque? Da onde surge esse Melquisedeque? Tudo bem, eu entendo que o rei de Sodoma sai ao encontro de Abraão, porque o rei de Sodoma foi atingido na batalha. Não era lá que Ló morava? Não foi lá que os reis foram derrotados, os 5 reis por esses 4 reis? Então agora, o rei de Sodoma faz sentido. Poxa, muito obrigado, Abraão, você conseguiu batalhar, eu estou aqui para lhe recepcionar. Faz sentido esse rei estar aí. Agora, do nada, chega um tal de Melquisedeque. Diz o texto lá, Melquisedeque, rei de Salém. Se você lê a narrativa toda, tem nada a ver esse rei daí. Ele não foi atingido, não tinha briga, não estava tendo nada. Diz o texto, que ele era rei de Salém. E aí vem a primeira pergunta, o que é Salém? Salém possivelmente é uma abreviação para Jerusalém. Melquisedeque, sabe o significado da palavra Melquisedeque? Meu rei é justo. Some-se, por exemplo, essa palavra meu rei é justo a Salém. Aqui eu não tenho como demonstrar a vocês de modo mais preciso, mas no hebraico você só escreve, ou eles só escreviam as palavras consoantes. Não é porque eles não acreditavam que não havia vogal, é porque as vogais estavam subtendidas. Então eles escreviam consoantes, e entre as consoantes eles subentendiam qual era a vogal mais apropriada. Então essa palavra Salém são 3 vogais, e poderia ser também entendida como paz. Então esse rei é o rei justo e o rei de uma cidade de paz, Salém, que posteriormente fica claro ser Jerusalém. Então esse rei chamado Melquisedeque traz pão e vinho. Alguns mais animados vão dizer aqui que aqui está a primeira celebração da ceia. Tá. Possivelmente não, porque quando a gente vai olhar lá para Hebreus capítulo número 7, quando o autor de Hebreus está utilizando esse texto, ele não menciona. É interessante que ele fala do significado do nome de Melquisedeque, ele fala do significado do nome da cidade, mas ele não menciona nenhum pão nem um vinho. Mas algumas pessoas chegam a tirar a conclusão que isso daqui é uma espécie de celebração da ceia. Lembra como é que a gente interpreta a Bíblia de modo mais seguro? Vai para o Novo Testamento, vê se tem uma passagem explicando essa, aí fica mais seguro da gente entender. E o texto de Hebreus capítulo número 7 não fala sobre o pão nem o vinho. O ponto é o seguinte, diz o texto, ele era sacerdote do Rei Altíssimo. Aí fica complicado a gente entender porque
Abram aí no Salmo de número 110, verso 4. Na Bíblia, há 3 momentos onde Melquisedeque é mencionado. Aqui em Gênesis, outra vez no Salmo 110 e o verso 4, e a outra em Hebreus. Em nenhum outro lugar ele mais é mencionado. Salmo 110, verso 4. Quem encontrou pode ler. Veja, disse o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se você olhar esse Salmo 110, o verso 1, o texto diz assim: disse o Senhor a meu Senhor, veja o que é que diz o texto, assenta-te à minha direita, o que é que diz o texto? Até, oi? Verso 1. Disse meu Senhor ao meu Senhor. Quem é que está escrevendo esse salmo? Davi. Não é isso? Rapaz, quando você para e pensa para isso assim, Davi está dizendo que o Senhor dele disse a outro Senhor, que os dois eram o Senhor de Davi, assenta-te à minha direita até que eu ponha. Quem é esse Senhor? Olha, tudo bem, se Davi estivesse falando a respeito dele, faz sentido. Disse o Senhor a mim, que também sou Senhor, sou rei. Tem uma coisa surpreendente que a gente muitas vezes não percebe por não conhecer a cultura do Antigo Oriente Próximo. O próprio Senhor Jesus Cristo usa esse texto para confundir aqueles que estavam tentando pegar Jesus em alguma artimanha, alguma pergunta maliciosa. Jesus usa esse texto para tentar confundir, não, para confundi-los. E nesse texto, Davi está dizendo o seguinte: existe meu Senhor, que disse a outro que também é meu Senhor. E fica a pergunta: quem é? Aí no versículo número 4, diz o texto que haverá um rei e que ele jurou que esse rei vai vir, que ele será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais uma vez, pare e pense na teologia do Antigo Testamento. Um rei, ele poderia ser rei e sacerdote? Pela lei mosaica, um rei só pode ser rei. Um sacerdote vem de uma linhagem diferente. Qual é a linhagem dos sacerdotes? De que tribo? Da tribo de Levi. E a linhagem real dos reis vem de que tribo? Oi? Judá. Então ninguém poderia nascer de duas tribos diferentes. Você pode dizer, poderia, se uma pessoa de uma tribo tivesse relacionamento com outra tribo. Mas pense mais uma vez no que eu estou afirmando aqui. Naquela época, o intuito era que as pessoas da própria tribo se relacionassem com as pessoas da mesma tribo. Mas voltemos. Não poderia haver um rei e ao mesmo tempo um sacerdote. Tinham que ser duas pessoas diferentes, de duas instituições diferentes. Como é que Davi chega a essa conclusão? Porque na época de Davi não era permitido isso. Porque Davi, possivelmente, ao ler Gênesis capítulo 14, ele lê a história de quem? Melquisedeque, que é um sacerdote de uma ordem diferente do sacerdócio levítico. Porque no tempo da lei mosaica, quando foi... Oi? Precisamente tinha, né? Mas, assim, o autor não menciona a linhagem de Melquisedeque por um propósito. Ele quer dizer assim, é uma pessoa anônima. É uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, ele não tem alguém de quem ele descenda, vinha descender. Mas precisamente ele nasceu, né? Mas o autor, ao escrever, ele tem esse propósito que você está dizendo. De dizer assim, não tem família. Porque isso é importante. Porque quando Jesus vem para ser o verdadeiro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque,
ele não poderia, estritamente falando, ser sacerdote. Por que não? Segundo a lei de Moisés. Porque ele não descende da linhagem levítica, ele é da descendência da linhagem de quem? De Davi. Mas há um sentido ainda muito mais profundo, que quando você vai ver lá em Hebreus capítulo número 7, o autor se utiliza disso. Ele não tem nome não, ele não tem descendência. Jesus, em última instância, também não tem descendência humana, porque em última instância, ele vem de quem? Do próprio Deus. Ele vem antes do pai e da mãe, então em última instância também ele não tem uma descendência assim. Ele tem uma semelhança com Melquisedeque. Melquisedeque não tinha uma linhagem, Jesus Cristo em última instância, e verdadeiramente ele não tem uma linhagem, porque em última instância ele não foi nascido de ninguém, ele já existia desde a eternidade. Ao se encarnar ele nasce, mas ele já existia para todo sempre. Então ele é um sacerdote segundo a semelhança de Melquisedeque. Então a omissão da descendência de Melquisedeque é algo extremamente importante na leitura de Gênesis, porque todas as pessoas importantes em Gênesis, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 50, todas as pessoas importantes em Gênesis, a sua linhagem é mencionada. Só Melquisedeque, que se torna uma pessoa extremamente importante, sua linhagem não é. Alguma coisa quem falava aí, né? Mas todos os descendentes que são importantes, tem dizendo lá, e nasceu de não sei quem, nasceu de não sei quem, e morreu. Quando você vê Melquisedeque, você não vê de quem ele é descendente, e nem vê dizendo que ele morreu. Por quê? Porque o autor quer trazer uma imagem disso daí. Ele nem veio de ninguém, esse é o sentido que ele quer passar, ninguém sabe se ele morreu. Jesus Cristo é definitivamente aquilo que Melquisedeque queria representar. Ele de fato não descende de ninguém humano, porque em última instância ele vem do próprio Deus eterno, e definitivamente ele não morre, porque ele é um ser eterno. Ele permanece para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então, tudo isso para voltar aqui para o texto, senão vou me perder aqui, tá? Vou ficar explicando muito. Mas vamos voltar para o intuito principal. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é sacerdote e rei. Da onde? De Salém. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Aqui é uma conexão entre o reconhecimento de uma pessoa que não era parte do povo de Abraão, não era um dos seus servos, não era o seu primo, e mesmo assim, estranhamente, Abraão, ao voltar e se deparar com Melquisedeque, ele reconhece que de alguma forma ele professa a mesma fé que Abraão. Sabe por que Abraão reconhece isso? Porque ele dá o dízimo. Ou seja, ele reconhece que de fato ele era um sacerdote. Os dízimos eram para ser dados a quem? Embora a lei mosaica ainda não tivesse sido instituída, aqui a gente já vê que há uma alusão ao sacerdote que está recebendo o dízimo. Implícita, né? Então, a primeira missão de um descrente, entre aspas, um gentio, uma pessoa que não faz parte do povo de Deus, mas que era cristã, ou melhor, que era crente em Deus, é o próprio Melquisedeque. Aqui fica demonstrado a teologia que a gente tinha dito anteriormente. A salvação não era só para o povo de Israel. Quando você vai no versículo posterior, e aqui fica claro mais uma vez o contraste entre Melquisedeque e o rei de Sodoma. Abraão recebe o pão e o vinho de Melquisedeque, mas quando o rei de Sodoma, no versículo seguinte, é o versículo de número 18, 19 e 20, você vai ver que Abraão recusa. Não quero nada seu não, rei de Sodoma, para que depois você não venha dizer que eu peguei as coisas suas. Não, quero não, eu sirvo ao meu Deus Altíssimo. Abraão usa a mesma expressão que foi utilizada pelo próprio rei Melquisedeque. Muito complicado o que eu disse, mas resumindo,
Ele era uma pessoa não israelita, mas que era crente em Deus. Um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, foi o próprio Senhor Jesus Cristo, como está lá em Hebreus, capítulo de número 7. Primeiro personagem que a gente vê, não israelita, que era um crente. O segundo personagem que a gente vai ver, aqui, Walter Kaiser, comentando esse texto, diz o seguinte: Melquisedeque é uma das muitas dicas no Antigo Testamento de que muitos indivíduos gentios, quem são os gentios? Não é aquela pessoa que é delicada, poxa, ele é tão gentil. Gentil aqui, a ideia de ser de outras nações, né? Nações não israelitas, são gentios nesse sentido, não de gentileza. Melquisedeque é uma das muitas dicas no Antigo Testamento de que muitos indivíduos gentios chegaram a conhecer aquele que posteriormente seria chamado Messias, ou Jesus. Mas o texto não faz uma pausa para tratar deles, uma vez que não era a linha principal de narrativa que o autor tinha em mente. Sabe o que Walter Kaiser está dizendo aqui? Sabe por que muitas vezes você acha que no Antigo Testamento Deus só tem a ver com o povo de Israel? Porque de fato Deus não tem como propósito principal querer mostrar sua ênfase em salvar pessoas não israelitas. A sua ênfase principal é mostrar que o povo de Deus tinha um descendente que viria deles. Mas isso não significa dizer que hora ou outra o autor, inspirado pelo Espírito Santo, não registre casos de pessoas que não eram israelitas e que foram convertidas, ou que criam no Deus verdadeiro. Deu para entender aí o porquê, né? O porquê é porque ele tinha uma linha principal. Por exemplo, quando você chega lá em Gênesis, capítulo número 4, você vê que Caim mata Abel. Depois diz que ele tem medo das pessoas para que não matem ele também. Quem são essas pessoas? Até ali só tinha sido mencionado Adão, Eva, Abel e Caim. Existiam várias outras pessoas que já tinham nascido, eram descendentes de Adão e Eva, já tinham se espalhado por várias localidades da terra, mas a Bíblia não tem como intuito principal falar sobre isso. A Bíblia não é um compêndio de tudo que aconteceu desde o primeiro ano de existência da terra até agora, não. A Bíblia é seletiva, ela quer mostrar a história sobre um aspecto, então ela ignora outros que para ela não é importante. Existia, mas não era importante. O importante ali era mostrar como o pecado vai cada vez mais destruindo a natureza humana, certo? É isso que eu estou querendo dizer aqui. O que Walter Kaiser está explicando aqui é, apesar de possivelmente ter acontecido várias conversões de outras pessoas não israelitas, apesar disso ter acontecido possivelmente, a Bíblia não fica mencionando todas as conversões não israelitas, porque esse não era o propósito. O segundo caso de pessoa não israelita que creu no Deus de Israel e era um crente é Jetro. Vocês sabem quem é Jetro? Sogro de Moisés. Todo mundo aprendendo aquelas perguntinhas de escola dominical, né? Em Êxodo capítulo de número 18, verso 10 e 11, diz assim: depois de Moisés contar das grandiosas obras do Senhor a Jetro, o seu sogro, ele diz assim, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o teu povo. Isso é ou não é uma profissão de fé no Deus israelita? Isso é ou não é uma característica de uma pessoa que de fato crê em Deus? Veja o versículo de número 1 do capítulo 18 de Êxodo. Capítulo 18, verso 1 de Êxodo. Verso 1. Certo.
Veja, tem que dizer que ele é sacerdote da onde? Midian. Não é sacerdote do povo de Deus. Não era sacerdote israelita. Era sacerdote de Midian. De uma terra pagã. Mas que foi um crente no Deus de Israel. Então temos aqui o segundo indivíduo que é demonstrado como não israelita, mas que era salvo pelo Senhor. Esse caso aqui é um pouco mais polêmico. E quanto a Balaão? Vocês conhecem Balaão? Não é balão, Balaão. Vocês conhecem, né? Abram aí Números capítulo número 22 e o verso 9. E outro abre em Apocalipse capítulo número 2 e verso 14. Aqui eu vou ler um texto não sei se é Êxodo ou não, é Números, eu errei aqui embaixo. Números capítulo número 22 e o verso 5 diz assim: enviou ele mensageiro a Balaão. Quem enviou? Balaque. Lembra que o povo de Israel vinha com tudo. Quem fosse se meter contra o povo de Israel, Deus dava vitória. Balaque, rei moabita, ao ouvir a história que o povo de Deus estava se aproximando das suas terras, ele começou a tremer. Ele disse: o negócio está ficando ruim. Aí começou a tremer e disse: mas tem uma pessoa que pode me ajudar. Enviou ele, Balaque, a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Efrate, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, sobre a face da terra, e está morando defronte de mim. De onde é Balaão? Não é do povo de Deus. Balaão não é israelita. Balaão não está no meio do povo de Deus quando é tirado lá do Egito. Ele é de uma terra pagã, de uma terra que nada tem a ver com as alianças de Deus. Mas Deus chama, ou melhor, Balaque manda chamar Balaão, para que Balaão faça o quê? Quem lembra? Amaldiçoe os israelitas. Então ele diz: olha, tentou 4 vezes, né? Olha, amaldiçoou e ele não conseguia amaldiçoar. Veja aí no versículo de número 9 de Números 22. Interessante, né? Deus fala com Balaão. Quem são esses? E Deus usa, ou seja, Deus tem um tipo de comunicação com essa pessoa. E Deus usa Balaão para, ao invés de amaldiçoar, ele fazia o quê? Ele abençoava. Cadê o livre-arbítrio? Fica a pergunta: cadê o livre-arbítrio? Cadê o respeito ao querido e ilustre livre-arbítrio? Ele ia e Deus dizia: abençoa. Abençoa. Ele disse para Balaque: eu não consigo, eu vou amaldiçoar. Isso acaba abençoando. Mas você fica pensando: esse homem era um crente, homem de Deus. Os estudiosos aqui divergem se esse cara era um crente ou não. Me parece que não. Quando a gente vai ler a sequência de Números, capítulo de número 22, 23, 24, se eu não me engano, até o capítulo de número 25, que conta um pouco dessa história de Balaão, parece levar à conclusão que ele não era um crente. Mas o que me leva a ter mais certeza a respeito disso, qual é o método que a gente usa para compreender melhor o Antigo Testamento? Vai para o Novo Testamento. A Bíblia tem alguma coisa falando de Balaão no Novo Testamento? Apocalipse, capítulo número 2, verso 14, diz o quê? O que é que diz o texto? Quem encontrou pode ler, viu? Veja,
Isso, se eu não me engano, está mencionado em Números, capítulo de número 24, que é quando os israelitas são seduzidos pelas mulheres moabitas. Eles mandam lá as mulheres bonitonas, as Miss, lá dos seus respectivos localidades. Aí diz que ele incitou, né? Então, de alguma forma, lá no Antigo Testamento não tem dizendo não, tá? Mas aqui, de alguma forma, o autor do Novo Testamento diz que ele incitou essa prática de que as mulheres moabitas se infiltrassem entre os israelitas, seduzissem sexualmente. E o que é que acontece? Se eu não me engano, em Números 24. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só por cima para a gente ver aqui. 25? Certo. Então, em Números, capítulo de número 25. Deixa eu ver aqui, viu? Números, capítulo de número 25. Certo, é isso mesmo, Rafa. Versículo número 1 do capítulo 25. Você vê que isso fica mais claro o que está sendo dito aonde? Lá em Apocalipse, capítulo de número 2, verso 14. Ele diz, vocês têm no meio de vocês aqueles que têm práticas que nem o que foi ensinado, que nem Balaão ensinava a Balaque. Porque a princípio parece que Balaão só abençoa. Mas no final, Balaão acaba fazendo práticas que são contrárias ao povo de Deus. O que é que me leva a entender aqui? Que Deus não teve mão tão poderosa que não pudesse ainda continuar por meio de Balaão abençoando o seu povo? Não, porque simplesmente ele entregou Balaão à sua própria sorte e fez com que Balaão praticasse as coisas que praticou. Ponto fundamental: Balaão não era crente, mas de alguma forma esse caso, que é uma exceção, prova que Deus de alguma forma estava trazendo a sua palavra, pelo menos nesse caso específico, a um homem pagão, descrente, mas que foi usado pelo Senhor para abençoar o seu próprio povo. E posteriormente, esse mesmo indivíduo tentou destruir o povo de Deus pelos seus ensinamentos incorretos e no final teve um fim trágico. Moral da história: aqui, o que é que tem a ver com o nosso tema, se eles foram salvos ou não? Aqui parece ser um indivíduo salvo, mas não é. Mas ele foi e se comunicou com Deus. Quem é que pode se comunicar com Deus hoje? Quem é que Deus dá as prerrogativas necessárias para falar com Ele hoje? Os crentes. A oração do Pai Nosso é a oração do Pai Nosso. Um descrente, Deus é pai dele? Não, né? Assim era no Antigo Testamento. Via de regra, Deus só tinha a obrigação, entre aspas, ele se aliançou, é a melhor palavra dizendo, ele fez uma aliança de ter uma comunhão com o seu povo. Mas querendo ele se comunicar com pessoas pagãs, ele poderia fazer isso. Mas nenhum pagão deveria ser recomendado, como muitas vezes a gente faz hoje, né? Vê uma pessoa que é descrente na sua casa, meu filho está passando por muitos problemas, e você diz o que para ele? Ore a Deus, que Deus vai lhe ouvir. Quem disse? Não, mas olha aqui o caso de Balaão. Mas o caso de Balaão não é um ensinamento para que você recomende para que pessoas pagãs vão lá e ore a Deus. Isso aqui é simplesmente um acontecimento que se deu e que não é uma recomendação para que você possa ensinar os outros. A recomendação que você possa ensinar os outros é: Deus não ouve sua oração se você não for crente. É isso que Deus lhe recomendou. Pode Deus ainda hoje ouvir uma oração de incrédulo? Mas Deus tem algum tipo de compromisso em responder pessoas incrédulas? Não. Mas os crentes, ele tem um compromisso por causa da obra perfeita de Jesus Cristo. Então vamos lá. Quarto personagem mencionado ainda dentro desse estudo é Raabe. Raabe. Diz o texto de Josué, capítulo número 2, verso 9 ao 11. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Isso é Raabe, tá?
e que o pavor que infundis caiu sobre nós. Sobre nós quem? Sobre os habitantes de Jericó, do qual ela fazia parte. E que todos os moradores da terra estão desmaiados. Quando os israelitas iam passando, o povo ficava tudo doido, né? Estavam escutando a notícia de quando os israelitas passavam, as pessoas, as nações tentavam impedir, os reis tentavam impedir, o que é que acontecia? Derrota. E quando está essa notícia que o povo está para ir para Jericó, aí o povo de Jericó ficou doido. E isso Raabe está narrando. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja a profissão de uma pessoa que não era israelita. Ela vê aqueles 2 espias, não é isso? E ela professa isso aos espias. A Bíblia não diz que saíram os espias para evangelizar os habitantes de Jericó. Porque muitas pessoas têm essa ideia, que o povo de Israel deveria sair para pregar todas as nações. Está a melhor oportunidade de evangelizar agora? Está os 2 espias ouvindo isso e dizendo, poxa, infelizmente a gente veio só para destruir vocês, mas a gente vai evangelizar. O povo de Israel tinha uma maneira estranha de evangelizar, porque eles chegavam nas nações e eles iam destruir, nenhum pregar o evangelho não. Mas o ponto aqui é o seguinte, você vê a crença de Raabe no Deus verdadeiro. E ela crê, sabem crer em quê? Na promessa abraâmica. Uma das promessas que foi dada a Abraão foi o quê? E disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Você está dizendo aí, não, mas aí ela só crê na promessa de que Deus deu a terra. Sim, mas estava tudo junto. Ou você acha que ela disse, eu só creio na promessa de Abraão na terra, mas a promessa do descendente e a promessa da bênção, eu não acredito não. Tanto acreditava que ela achou que de fato poderia ser abençoada pelos aqueles espias, sendo guardada e preservada. Então eles criam, ou ela cria na promessa abraâmica que foi dada atrás. Assim como Jetro possivelmente ouviu de Abraão as notícias a respeito da salvação do Senhor, da descendência de Abraão, que ele deveria crer, das bênçãos das outras nações de salvação. Por semelhante modo, essa notícia de alguma forma chegou aos ouvidos de Raabe. Possivelmente por uma pessoa não crente, e aqui eu abro um parêntese para explicar uma coisa para vocês. Tem gente que diz assim, né? Ninguém vai se converter se você dá um mau testemunho, tá? Me parece que aqui está. Você acha que quem foi que chegou lá com um bom testemunho? Vou chegar aqui com um bom testemunho para Raabe. Rapaz, fui convertido pelo Deus israelita. Que Deus tremendo. Possivelmente ela ouviu a notícia de pessoas que estavam aterrorizadas, que não tinha nada a ver com Deus, e ela disse, rapaz, esse é o Deus verdadeiro. Quem salva, meu irmão, é a mensagem que é anunciada a respeito de Jesus Cristo. Não é a vida da pessoa, é a mensagem. A fé vem pelo ouvir o testemunho de Davi. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ele cria, ou ela cria na terra. Se ela cria na terra que era dada por Deus, ela cria na promessa a respeito do filho que viria, do descendente, a respeito das bênçãos de salvação para outras nações, do qual ela fazia parte. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Estou dizendo para você dar mau testemunho? Não, mas eu estou dizendo para que você não supervalorize o seu testemunho como se fosse meio de salvação. Não é. O meio que Deus utilizou para trazer as pessoas à salvação foi a pregação do Evangelho, não foi a sua vida. A sua vida pode ser um meio de as pessoas serem atraídas para ouvir a mensagem, mas é ela que salva e não sua vida. Se você dá um bom testemunho no trabalho, o cara vai dizer, rapaz, esse cara tem credibilidade para falar e ouvir.
Se você dá um mau testemunho, a pessoa, oxe, eu quero ir lá ouvir esse cara não tem nada para me dizer. Mas é a mensagem que salva, e não o mensageiro. O único mensageiro que salvou foi o próprio Jesus Cristo, que ele tinha a própria mensagem, ele era o próprio mensageiro que vinha cumprir aquilo que a sua mensagem anunciava. Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida que ela é crente? Hebreus capítulo de número 11, verso 31, ela está lá listada no que tem sido denominado o quê? Dos heróis da fé. Quarto exemplo de uma pessoa não israelita que foi crente no Senhor Jesus Cristo. Ruth, capítulo de número 1, o verso 16 e 17, um comentarista bíblico falando sobre esse texto diz que talvez essa seja a maior expressão de confissão de uma pessoa não israelita na crença no Senhor Jesus Cristo. A maior expressão de uma conversão, melhor dizer, ele diz. E diz assim: disse porém Ruth, lembra lá que sua sogra Noemi está dizendo, não, volte que nem órfã, não precisa vir não. Mas disse porém Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu aí, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth era o quê? Uma moabita. Depois de tudo der errado na vida de Noemi, seus filhos morrer, seu marido morrer lá na terra de Moabe, ela volta desconsolada para sua terra. Tinha 2 noras, uma fica, e a outra diz, não, quero servir junto com vocês, junto com o seu Deus e junto com o seu povo. Da onde ela ouviu essa mensagem? Ela ouviu a mensagem a respeito da salvação do Senhor em alcançar as pessoas não israelitas. Em Ruth, no capítulo de número 2, o verso 12, quem pode ler aí para mim? A gente vai falar agora o último personagem depois de Ruth, tá? Ruth, capítulo número 2, verso 12. Boaz está dizendo para Ruth, Deus te abençoe, porque você veio buscar refúgio nas asas do Senhor. Cujas as asas você veio buscar refúgio. Era uma crente no Senhor. Ela é mencionada também no Novo Testamento. Lá na genealogia de Jesus, ela está lá mencionada. Em Mateus, no capítulo de número 1. E por fim, era um dos textos que eu ia mais me estender, mas já deu 9 horas. É a conversão de Naamã. Naamã, um homem não crente, general da Síria, está lá em 2 Reis, capítulo número 5, verso 1 a 19, a gente leu no início do estudo. Tem dizendo que uma israelita, quando houve uma guerra, uma briga entre o povo de Israel e a Síria, essa israelita foi levada cativa e morava lá e servia junto à mulher de Naamã, na sua casa como serva. E ela soube que Naamã tinha lepra. Ela disse, quem dera o meu senhor, o general, tivesse a possibilidade de ir encontrar um profeta lá no meio do meu povo, que ele te curaria. Ele, oxe. Veja, ela está lá dentro daquele contexto e leva uma mensagem extraordinária. Qual é a mensagem extraordinária? Pense no israelita. Olha, eu estou dizendo aqui o que é a teologia do Antigo Testamento. O que é a teologia do Antigo Testamento? Que a salvação é para todos os povos. Que Israel era simplesmente um meio para que a bênção viesse a ele e alcançasse a todos. Só que os israelitas não pensavam assim. Lembra lá de Jonas, né? Deus disse, vá lá em Nínive. O que é que Jonas faz? Vou, claro, Senhor, eu quero anunciar a mensagem da palavra de Deus. Quando o Senhor me enviar, eu vou. Quem tem isso comigo não. Sou obreiro do Senhor.
Ele faz isso? O que é que ele faz? Não, tenta se esconder, porque essa era, em alguma medida, a ideia dos israelitas. Os israelitas pareciam não ter a concepção de que outras pessoas poderiam ser abençoadas com salvação pelo Senhor. Isso é fruto do que eles aprenderam com a Bíblia? Isso é fruto da distorção e do etnocentrismo que existia no meio do povo. Não é resultado da Bíblia. Assim como muitas coisas que acontecem na nossa igreja não é resultado de uma leitura bíblica e do cumprir a palavra de Deus, assim era com o povo israelita. Ou você vai dizer, não, tudo que a nossa igreja faz, todos os irmãos fazem, está debaixo da obediência à palavra de Deus, é isso? Muitas das coisas que a gente faz é desobediência à palavra de Deus. Era assim que acontecia com o povo israelita, com relação em especial a essa concepção de Deus abençoar outras nações. Diz o versículo de número 1 lá de 2 Reis, capítulo número 5, que Deus deu vitória a Naamã contra o povo de Deus, que era Israel. Você pense, um autor que foi inspirado a escrever esse texto, ele fica, rapaz, Senhor, é isso mesmo, Senhor. O Senhor está dizendo que usou um pagão para ele ser um instrumento para vir e guerrear contra a gente e ganhar. Senhor. Aí ele escrevia, mas deveria se perguntar, né? Rapaz, contra a gente que é povo de Deus, porque essa era a ideia. Mas isso mostra que Deus, ele é Senhor de tudo. Ele não é Senhor só do povo de Israel, ele é Senhor de toda a natureza, de todo mundo. Então o texto diz que essa menina fala a respeito de um profeta que existia lá no meio do povo de Deus em Israel. O que é que Naamã faz? Vai no rei da Síria, não é a Síria, é o rei da Síria. E ele vai no rei da Síria, o rei da Síria, tem rei Israel, tá certo, vou mandar uma carta aqui, você entrega ao rei israelita, dizendo que eu tenho esse pedido, que ele faça o que você está pedindo aí, você está dizendo que vai ser curado. Lepra aí dentro desse contexto, não pense que é hanseníase. A palavra lepra tem uma gama ampla de significados. Eu comparo a palavra lepra à palavra virose quando você vai na UPA. É uma gama ampla de significado. Você quebra o pé, você está com lepra. Ou com virose. Você machuca a cabeça, está sangrando, virose. Você está com o nariz escorrendo, virose. Você está tossindo, virose. Dor de cabeça, virose. Então, na UPA, a palavra virose tem uma gama ampla de significados. A palavra lepra aqui também. Não pense que lepra só tem um significado que a gente entende hoje, que é muitas vezes hanseníase. Não é. É um problema de pele. Mas possivelmente não era hanseníase. Por quê? Porque ele ainda convivia com o povo. E normalmente naquele mundo, quando você tinha esse tipo de doença, você não convivia com o resto da sociedade. Seja como for, se isso for de fato verdade ou não, o ponto é que ele estava com um problema. E ele vai no rei israelita e entrega a carta. E quando ele entrega a carta, o rei israelita faz o quê? Olha que cocó! Você sabe a expressão cocó, né? Está querendo me pegar aí inventando história para guerrear contra mim? Acaso eu sou curador? Será que eu tenho o poder de curar? Ele está fazendo isso porque ele quer fazer uma cocó contra mim, quer me destruir. O povo de Israel, ou o rei de Israel, dizendo ao receber a carta: o rei da Síria está querendo fazer cocó comigo, porque ele sabe que eu não curo. Aí depois vai dizer, você não curou e agora eu quero batalhar contra você e vou lhe destruir. Walter Kaiser, ao comentar esse texto, faz uma observação interessante. Pense na mentalidade de como esse rei tinha das coisas espirituais. Ele não pensava a respeito de coisas espirituais, ele estava pensando em política. Eita, uma questão política. Não era uma questão espiritual que estava por trás da lei. Ele poderia ter pensado, há um profeta aqui no meu povo, ele pode curar, mas ele não pensou nisso. Por quê? A única coisa que ele se preocupava era com as coisas terrenas e políticas. O ponto é que ele fica meio desesperado e o profeta Eliseu, ao ouvir a notícia, diz: oh, meu senhor, por que você rasgou as vestes? Era um sinal de humilhação, de que desespero, né? E ele diz: eu soube que o senhor rasgou as vestes, está preocupado. Faz o seguinte, mande para mim esse cidadão que quer ser curado. Aí o que é que acontece? Naamã vai com a sua comitiva para a casa de Eliseu.
Ao chegar perto da casa de Eliseu, Eliseu pega o servo dele e diz: manda ele fazer isso daqui, vai no rio, toma banho 7 vezes. Naamã não gostou nada dessa história. Imagine um mito chegando na sua casa, um mito, ele, Bolsonaro chegando na sua casa. Aí Bolsonaro está chegando na sua casa: rapaz, eu quero comer um pãozinho lá com a irmã, esqueci, a irmã Pati. Vou chegar lá, vou comer um pudinzinho na casa da irmã Pati. A irmã Pati não sai nem para recepcionar ela. Ele diz: Rafa, fala ali com ele ali, não tem pudim aqui não, compra aí na casa da vizinha depois. Bolsonaro ia ficar irado. Pense num general que sai de uma distância, se eu não me engano, mais de 100 quilômetros de distância, vai para a terra de Israel. Quando chega lá na casa do profeta, o profeta diz: não vou nem atender. Vai lá, Geazi, né? Vai lá, Geazi. Enfim, não sei nem se é Geazi que é mencionado. Alguém foi lá, um servo dele foi lá e fez isso. O cara ficou irado. Rapaz, eu saio, ele não vem nem me cumprimentar, não fala nada. Ele se sente humilhado, porque ele é uma pessoa de prestígio. Ali Deus já está humilhando o coração dele. Você é prestígio, meu irmão. Diante daqui, do Deus de Israel, não tem isso de prestígio, não. A gente humilha para que depois você possa realmente receber a bênção. E ele lá fica irado, porque ninguém vai o recepcionar, não sei o quê. E é isso que ele quer de mim, é tomar banho aqui? Rapaz, quer que eu tome banho aqui na praia de Barra de Jangada, cheia de sargaço? Eu tenho ali a praia de Porto de Galinha, aquela piscininha linda, lá onde eu moro, cheio de sargaço. E o rio realmente não era aquele rio bonito, não. E os rios de onde ele morava definitivamente eram melhores. Ele achava que era só uma questão de limpeza. Esse rio é mais limpo, então Deus vai me abençoar. Não entendia nada, né? Tudo bem. Então ele ia embora. O servo faz o quê? Um dos servos dele diz: irmão, se ele te pedisse uma coisa difícil, você faria. Ele está te pedindo uma coisa tão fácil, porque você não faz? A lógica era arrasadora. Ele tá bom, eu vou. Vai dar um mergulhinho lá no Rio de Janeiro. Vocês já imaginam como é que ficou a mente de um cara que sai 100 quilômetros, não é atendido. O cara é um dos principais do reino. Tem dinheiro, tem fama. Aí o cara não é nem atendido e ainda bota o cara para jogar no rio sujo. O cara estava definitivamente lá embaixo. E ele toma um banho, toma o segundo. Eu fico pensando na cabeça de Naamã, né? Ele no segundo banho disse: meu irmão, bicho, o que é que eu estou fazendo aqui? Mais 5 banhos, velho. Tem que dar mais 5 flecheiros. E ele dá mais outro, dá mais outro. E aquilo ali era cada vez mais era uma humilhação para ele, porque todo mundo está vendo. E quando ele sai, diz o texto bíblico que a sua pele era como de uma criança. Deus o havia curado. E o que é que ele faz? Ele então agora volta e quer falar com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu então fala com ele. E diz o texto, vamos ler aqui os últimos versículos para a gente encerrar. 2 Reis, capítulo de número 5. E aqui é a questão da salvação, tá? Ele queria então dar mais uma vez aquilo que ele trouxe para o profeta Naamã. E o profeta Naamã rejeita. O que é que ele trouxe? Coisa básica: 18 quilos de ouro e mais, deixa eu ver aqui precisamente, para não estar... 18 quilos, 340 quilos de prata e 68 quilos de ouro e 10 mudas da Silway. Vamos dizer assim, era veste boa, não era aquela que a gente compra na Sulanca. Veste cara, boa. Ele disse: não quero não, quero nada seu, mas por favor fique. Ele: não quero. Versículo de número 17. Continua o texto. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O que é que ele está fazendo aqui? Vocês estão entendendo esse texto?
Eu só te peço uma coisa, se você não quer aceitar as coisas que eu trouxe para você de presente, que eu pelo menos possa juntar dois saquinhos de areia aqui de Israel, eu possa botar 2 mulas e levar para lá, porque o teu servo vai adorar na terra de Israel. Estranho, não? Será que é daqui onde vem a Universal? Com as suas terras e com as suas águas do Jordão? Então ele queria levar uma mudinha de areia para que pudesse sacrificar o Senhor. Parece tudo muito estranho isso aqui, né? Não tem nenhum lugar isso aqui na Bíblia dizer que você deveria, se fosse de outra nação, pegar a terra de Israel, levar para adorar lá. Versículo número 18. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. O quê? Quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe a teu servo. Você diz, eu conheço muito crente que é assim. Antes dele pecar, ele já pede perdão. Senhor, o Senhor sabe que eu vou pecar, então eu já lhe peço perdão antecipadamente, Senhor. Que assim como teu servo Naamã, ele estava dizendo, olha, quando eu voltar para a terra, o meu Senhor vai ir adorar na casa de Rimom, Deus de lá. E eu vou estar lá do lado dele, e muitas vezes vou ter que me prostrar. Veja que teologia troncha. Quer pegar a terra para levar para onde ele mora, a terra lá de Israel, para levar para onde ele mora, para adorar nessa terra, depois diz, eu vou para um templo pagão, mas que o Senhor me perdoe. E o texto então encerra dizendo de modo mais enigmático ainda, Eliseu lhe disse, vá em paz. Esse profeta, em vez de dizer a verdade, meu filho, vai adorar Rimom, pega as terrinhas de Israel, se dobre. É difícil a gente tentar entender esse texto aqui, mas o ponto fundamental, para que eu conclua que Eliseu era crente, adivinha onde está? No Novo Testamento. Lá em Lucas capítulo de número 4, verso 27. Isso é o Senhor Jesus Cristo, tá? Abram aí. Quem encontrou pode ler, por favor, para a gente encerrar. Já passei até demais da hora. Quem encontrou pode ler. Veja, havia vários leprosos na terra de Israel, mas nenhum deles foi purificado, senão quem? Naamã. Adivinham o que é que as pessoas que estavam ouvindo a mensagem de Jesus fez? E eles ficaram irritados com essa mensagem. Sabe por quê? Jesus estava dizendo em outras palavras, Naamã foi crente. Vocês são de Israel, mas de fato não são verdadeiros israelitas, que criam nas promessas abraâmicas, que criam no Deus de Abraão. Veio uma pessoa que não era parte de vocês e creu em Deus. Eles ao ouvir isso ficaram indignados. Como a gente de Abraão, sangue puro. E Jesus diz, exatamente isso. Naamã foi curado porque ele teve fé. Eu não tenho tempo para explicar aqui todas aquelas colocações que eu fiz, mas o ponto fundamental é, o texto nos mostra mais uma vez que Naamã era um crente no Senhor Jesus Cristo, ou um crente em Deus e nas promessas a respeito do Messias que viria. Como é que eu sei? Tem falando do Messias? Não, mas tem falando que a salvação é só por meio do descendente do Messias, de Abraão, que é o Messias. Então, que a gente possa compreender que essa é a ideia central para a missão no Antigo Testamento. É uma ideia de que Deus abençoaria todos os povos da terra. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais esse momento de aprendizado da Tua Palavra. Que Tu nos despeça em paz, debaixo dos Teus cuidados. É o que nós te oramos em Jesus Cristo. Amém.